Ok, graça e paz. Eu sou o irmão pastor Geraldo José. Estou trazendo mais uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Precisamos meditar na Palavra de Deus e quem sabe, já posso até adiantar para você, quem sabe se isto que vai ser ministrado agora nesses minutos que seguem, né? Está acontecendo com você, com alguém da tua casa, da tua família, e talvez você esteja precisando de ajuda, né? Veja se isso está acontecendo com você, né? Você de repente está sendo vítima de falsas testemunhas, pessoas que estão testemunhando contra a tua vida, não é verdade? Olha, de repente pessoas até que se dizem amigas. A falsidade está, infelizmente, se você perceber aí nas mensagens anteriores, né, aí dos canais, nos canais aqui desta plataforma, do YouTube e de outras, você vai perceber que eu sempre vou estar dizendo que gostaria muito de conhecer o ser humano. Mas, claro, que o coração do homem, só o Senhor, né? Só o Criador que sonda, perscruta e esquadrinha, com certeza. Então, eu vou estar lendo aqui uma passagem aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e alguns versículos para que possamos estar meditando. Recebe esta palavra que creio que é a direção, pode ser? Não. Creio que é a direção de Deus para a tua vida, ok? Olha, aqui Atos no capítulo 6 fala desse Estevão, né? O irmão Estevão, que segundo aqui os relatos bíblicos, ele era um diácono, foi um dos primeiros diáconos, né? Ou seja, que estava a serviço da obra do Senhor, né? Do Evangelho de Cristo Jesus, um homem íntegro, um homem chamado pelo Senhor, um homem que era cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, né? Eu não preciso dizer o Espírito Santo de Deus, porque só existe um Espírito Santo. Eu estou sempre falando isto para os meus irmãos, até mesmo para a liderança. É um costume nosso, é um costume da nossa terra dizer, quando fala no Espírito Santo, fala o Espírito Santo de Deus. Não existe um Espírito Santo senão o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, né? Então, o Espírito Santo tem usado homens e mulheres chamados no ministério pastoral, profético, diaconal, enfim, a serviço do reino. Homens e mulheres que são chamados para servir no reino de Deus, né? E nós lidamos com muitas tradições, com muitos costumes, até mesmo denominacional, e chega a ser um conflito. É por isso que eu me atenho no jeito que a palavra de Deus, mesmo nós tendo essa liberdade de termos várias versões, várias traduções, mas na nossa língua, você veja, eu estou aqui num estado, se eu for para outro estado do país, do nosso Brasil, determinadas palavras eu não posso dizer lá, porque são costumes, né, de lá, daquele estado, né, seja norte, sul, oeste do Brasil. Então, temos que ter muita sabedoria. E de onde nós recebemos essa sabedoria? Do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Eu não vou dizer Espírito Santo de Deus, porque é o próprio. Vocês estão entendendo, amados? Amadas do Senhor. Mas o objetivo dessa breve mensagem, dessa reflexão, eu quero estar orando também por você, já, por você e tua família. Mas Estevão foi um homem chamado de Deus, chamado pelo Senhor para o ministério diaconal, para o ministério do serviço da obra. Seja diácono, presbítero, pastor, apóstolo, profeta, não importa. O importante é que a pessoa é chamado, né? Aquela pessoa é chamada para o serviço no reino de Deus. Se você é um diácono, amém, está a serviço do reino.
Se você é um profeta, amém. Ou é uma profeta, amém, está a serviço. Se você é um presbítero, se você é um pastor, não importa. O importante é que estamos a serviço do reino de Deus. E o mais importante ainda é saber que nisto tudo nós temos o nosso nome escrito lá, escrito no livro da vida. Porque naquele dia, que está bem próximo, seremos chamados pelo nome, ok? Mas vamos lá. Voltando aqui sobre as falsas testemunhas. Pois é, Estevão, um homem que o Espírito Santo usava muito ele naquela época, assim como usa hoje homens e mulheres, ele foi vítima, né, de acusações. Olha, acusaram ele e usaram falsas testemunhas, porque num julgamento, eu sempre digo, num julgamento tem aquela testemunha que é a verdadeira, mas também tem aquela testemunha que é a falsa, que é até pago para testemunhas que são pagas para dizer mentira. E aí cabe ao juiz, né, se ele é uma pessoa que está atento da voz da verdade, a voz de Deus, ele dá o seu veredito. Mas vamos lá. Apresentado no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, no versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas contra Estevão. Né? Ali, diz aqui o versículo 13, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Ou seja, contra os costumes da lei, né? E nós sabemos que esse povo na época, né, aqui em Atos dos Apóstolos, viviam ainda na lei. Eles praticavam a lei mosaica, né? As leis de Moisés, não é de Moisés, mas a lei que Moisés recebeu do Senhor para aquele povo, né? Então, se eu for ler nos versículos anteriores, né, diz que o Estevão era um homem cheio da presença do Espírito Santo, usava muito esse irmão, né? Subornaram, olha aqui, no versículo 11, por exemplo, versículo 11, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar a palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Falar contra Moisés seria falar contra a lei que Moisés recebeu do Senhor, né? Não é que ele falava contra a pessoa de Moisés, mas como diz aqui, ouvimos falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, ou seja, era contra o ensino que Moisés falava. Qual era o ensino que Moisés falava? A lei que o Senhor entregou para ele, para trazer aquele povo, vamos dizer assim, no cabresto, né? Ou segue ou não segue. Então, com isso agitaram o povo. Olha, eu vejo tudo acontecendo hoje. Com isso agitaram o povo, os religiosos, autoridades, né? Autoridades e religiosos agitaram o povo, né? Os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio, né? Que era onde seria, vamos dizer assim, na presença dos juízes, trazendo para o dia de hoje. Ali apresenta o versículo 13, que é o objetivo dessa mensagem, dessa reflexão. Ali, diante do Sinédrio, dos juízes, né, do tribunal, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, quem? Estevão. Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Quer dizer, prenderam Estevão e disseram que ele estava falando contra a lei mosaica, contra a lei e contra aquele lugar que é o lugar santo. E no versículo 14 diz assim: pois o ouvimos falar ou dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Estevão falava isso, que olha gente, costume não salva ninguém. Costume não vai te salvar, costume não vai te levar a lugar nenhum, ok? Então eu estou sendo assim preciso nesta palavra, porque eu quero continuar nesse assunto. Se eu for estar ministrando aqui, vai levar horas, mas não é o objetivo tomar o teu tempo. Só quero te dizer o seguinte: procure dar ouvido à voz do Senhor e não viva os costumes, né?
né? Existe ditado popular que eu não vou usar aqui, obviamente, que não convém, mas existem muitos ditados ou costumes ou provérbios populares que em cada estado de nossa nação tem um costume, não é verdade? Então não preciso usar essa linguagem para você entender, mas o que te leva, o que me leva, quem morreu na cruz, sabe quem foi? Por mim, por você? Jesus Cristo. Então, Estevão anunciava a palavra de Deus. E eles achavam que Estevão estava pregando a sua liturgia, a sua doutrina contra a lei mosaica, sabendo que pela lei não existe salvação na lei mosaica. Você vive se não for a graça do Senhor, não tem salvação, meu querido, minha querida. Se não for a graça, o que é a graça, pastor? Favor que não merecemos. Eu não merecia estar aqui hoje falando para você isto. Entretanto, porém, aprove a Deus me chamar para o ministério pastoral, para eu estar falando, ministrando ao teu coraçãozinho essas verdades. Essa mesma coisa aconteceu com Estevão. Ali apresentaram falsa testemunha lá no Sinédrio, que dizia: este homem, Estevão no caso, não para de falar contra este lugar santo e contra... Qual é o lugar santo? Lá vamos dizer, Jerusalém. Jerusalém é um lugar santo, mas é um lugar de pecado. Ok? Então, não, mas lá, Jerusalém, toda Israel, a humanidade precisa se converter a Cristo para ter salvação. Do contrário, não tem, ninguém vai entrar pelas portas dos fundos, ou de entrar, vamos, com um empurrãozinho do outro. Eu sou dono, eu vou responder pelos meus atos. Escute aqui agora você, e você irá responder pelos teus atos diante de Deus. Não tem, eu gostaria muito de quebrar teu galho e dizer, não, continua assim que vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, lá na ponta vai dar tudo certo. Vai dar certo não, se não acertarmos aqui, se você não acertar aqui, nem eu acertar aqui a minha situação com o Senhor, se eu não reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, vai dar ruim, ok? Se você não reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu te garanto, vai dar ruim lá na ponta, ok? Então eu quero continuar mais daqui para frente com essa mensagem para despertar você para a realidade, ok? A minha oração agora é que Jesus, que o Espírito Santo continue ministrando o teu coração e fique atento a tudo que está acontecendo, inclusive nesta nação, tá? Inclusive nesta nação, no mundo e com o Brasil, ou no Brasil não é diferente. Fique atento que Jesus está realmente voltando. Ele disse, eu vou, mas volto. Jesus falou, eu vou, mas volto, ok? Vou orar por você. Eterno Deus, Espírito Santo amado, no nome de Jesus, peço que o Senhor, ó Deus, continue ministrando ao coração desta pessoa, continue ministrando no coração deste homem e dessa mulher, que haja libertação e, sobretudo, Senhor, haja salvação desta alma, em nome de Jesus. Amém e amém.